Olá, bem-vindos ao Xvideos, uma plataforma de conhecimento sobre áreas classificadas que eu estou compartilhando com vocês dentro do meu canal do YouTube. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 que eu irei explicar sobre os conceitos básicos das áreas classificadas. Eu decidi dividir esse conteúdo em 5 vídeos para que os vídeos não fiquem muito longos e maçantes de serem assistidos, né? Nessa primeira parte eu vou explicar para vocês sobre os termos atmosferas explosivas e áreas classificadas. Dois termos completamente diferentes, mas que muitas vezes são tratados da mesma forma, né, aí na indústria. Antes de ir para o conteúdo, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com seus conhecidos para que a gente difunda esse conhecimento, né, e possa aí ajudar nossos colegas de trabalho aí a conhecer um pouco mais sobre áreas classificadas, que muitas vezes é um assunto negligenciado aí em muitas empresas, tá? Bora para o conteúdo, então. Bom, então a gente vai colocar aqui as duas terminologias, né? Atmosferas explosivas e áreas classificadas, e a gente vai basear essa informação nas normas NBREC 679-0, -10-1 e -10-2. Tá? Então, primeiro conceito, atmosferas explosivas, de acordo com a norma, né? O que ela nos dá? Mistura com ar sob condições atmosféricas de uma substância inflamável, na forma de gás, vapor, poeiras, etc., na qual, após ignição, permite autossustentação de propagação. Tá? Isso aqui se resume em uma imagem. O triângulo da explosão, tá? Ou triângulo de fogo, tá? Também é utilizado esse termo. Onde eu tenho o oxigênio, combustível e fonte de ignição. Quando eu tenho esses três elementos no ambiente, eu tenho fogo, eu tenho explosão. Tá? Esses três elementos, o oxigênio está sempre presente, né? Em condições normais, eu tenho ele na atmosfera normalmente. O combustível vem do processo industrial. Tá? Então, no processo de produção, eu vou ter a geração desse gás, vapor, poeira, combustível, né? Que é gerada ali no processo de produção normal. Tá? E a fonte de ignição, tá? Que pode vir de uma fonte elétrica ou térmica. Tá? Então, a fonte elétrica pode ser uma fagulha que aconteça, né? Ou térmica é uma fonte de calor. Tá? Então, a superfície de um equipamento aqueça muito, seja por uma questão mecânica, né? Fricção, ou por uma questão elétrica mesmo, aquecimento de componentes. Então, isso daí pode gerar a ignição de um ambiente onde eu tenho o oxigênio e o combustível. Então, a ideia aqui é que você tire um dos elementos do triângulo de fogo para que você trabalhe numa área segura. Tá? Quando a gente fala de áreas classificadas, aqui a norma nos dá o quê? Área na qual uma atmosfera explosiva está presente ou é esperado para estar presente em quantidade tais que requeiram precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamentos. Tá? Então, vejam aqui, a atmosfera explosiva está presente ou esperada estar presente. Tá? Então, aqui falando para vocês, explicando para vocês, áreas classificadas quando você identifica, né, que existe o risco de uma atmosfera explosiva no ambiente e você faz um estudo, tá? Faz um levantamento daquele ambiente, daquela área, né, e classifica essa área de acordo com o nível de periculosidade. Aqui, o que é levado em consideração, que as diversas características, energia de ignição, classificação da mistura, né, dos gases, poeiras, etc., limite volumétrico de explosão, pontos de fulgor, tempo de exposição, ventilação. Tá? Todas essas características são levadas em consideração na hora de você classificar uma área, na hora de fazer um estudo da área. Tá? Tudo isso aqui eu vou explicar para vocês nos próximos vídeos, né? São os principais assuntos dos próximos vídeos aqui da minha playlist. Mas o importante aqui é a gente entender que as terminologias são diferentes. Tá? Então, é possível que eu tenha uma área classificada, mas naquele instante eu não tenho uma atmosfera explosiva presente. Tá? Assim como é possível que eu tenha uma atmosfera explosiva, mas não necessariamente aquela área seja classificada. Tá? Então, por isso que eu digo, são conceitos diferentes. Tá? É importante lembrar disso. Aqui, normalmente eu dou como um exemplo clássico, assim, né, e bem factível do nosso dia a dia, a cozinha da nossa casa. Tá? Então, na cozinha da nossa casa, se você trabalhar com um fogão a gás, você tem ali normalmente o GLP, que seja, né,
uma válvula abre e fecha, né, do fogão, e uma fonte de ignição, né, para gerar o fogo. Então, você abriu a válvula, né, expulsou o gás, aperta o botão ali de ignição, né, ele gera uma faísca que acende o fogo para você, tudo de forma controlada. Mas se você esquecer aquela válvula aberta, né, então ali você pode criar dentro da sua cozinha, né, digamos que esteja tudo fechado, um ambiente com uma atmosfera explosiva. Né? Então, digamos que você esqueceu a válvula aberta, ficou vazando gás ali durante algum tempo, e você liga o interruptor, aciona o interruptor da sua lâmpada. O interruptor ele vai gerar uma faísca que poderia ocasionar a explosão ali da sua casa. Tá? Então ali você tem um exemplo clássico de um ambiente que pode ter uma atmosfera explosiva, tá? No caso de uma eventual falha aí, né? Porém, a sua cozinha não é uma área classificada. Se fosse, você teria que usar equipamentos especiais, né? Não poderia colocar um interruptor convencional, uma lâmpada convencional, né? Então, aqui a gente entende que uma coisa é a área classificada, outra coisa é uma atmosfera explosiva. E aproveitando, eu queria deixar para vocês aqui um questionamento. Por que a nossa cozinha não é classificada, não é dada como uma área classificada? Tá? Coloca aqui nos comentários desse vídeo por que você acha que a nossa cozinha não é uma área classificada, apesar de existir a possibilidade de uma explosão em caso de falha, né, em uma faísca, ocorrer a explosão. Deixa aqui o comentário. Por que você acha que não é uma área classificada? Bom, se eu tenho uma atmosfera explosiva e tenho um estudo em cima dessa atmosfera, eu tenho uma área classificada. Essa área classificada vai ter uma marcação típica como essa daqui. Tá? Uma zona 1, 2A, T2. Tá? Isso aqui me diz tudo sobre aquele ambiente. Tá? E baseado nisso, eu vou especificar o equipamento elétrico que eu desejo instalar naquela área, seja um motor, um transmissor, um painel elétrico. Tá? Essa marcação aqui me dá 3 informações principais. Tá? A primeira, zonas. Eu identifico a exposição ao gás combustível, ao combustível, né, ao elemento combustível naquele ambiente. Tá? Então, se é um gás, eu vou tratar aí como zona 0, 1 e 2, sendo zona 0 mais crítica, né, a presença constante ali do gás, ou 2 menos crítica. Normalmente a exposição acontece em caso de falha ou existe muita baixa exposição no ambiente. E exposição a poeiras, tá? Que é dado como zona 20, 21, 22. Tá? Da mesma forma, 20 mais crítica, né, a presença constante ali do gás, ou 22 menos crítica. Tá? Então, basicamente, aqui eu vou definir a exposição ao combustível. Nessa segunda informação, eu tenho aí a identificação do combustível. Né? Se aqui eu sei que é gás, poeiras e o tempo de exposição, aqui eu sei qual exatamente é o combustível ali presente. Tá? Baseado aí por grupos e subgrupos. Então, para Minas, eu tenho grupo 1, gases, poeiras, grupo 2 e 3. Tá? Dentro de gases e poeiras, eu tenho subgrupos para identificar o elemento necessariamente. Né? Então, eu identifiquei que é um gás e eu tenho 3 subgrupos que vão identificar aí que tipo de elemento ali presente. Se é um vapor de gasolina, vapor de etanol, vapor de acetona, enfim. E para poeiras a mesma coisa. Tá? Eu tenho 3 subgrupos que vai identificar que tipo de poeira é ali presente. Se é uma poeira condutiva, não condutiva, enfim. Tá? Então aqui eu identifico meus elementos. E por fim, a última marcação diz respeito à temperatura de ignição, a classe de temperatura daquela área, né? Que está relacionada à temperatura de autoignição do elemento combustível. Para gases, eu identifico isso de T1 a T6, tá? De acordo com a temperatura. Sendo T6 o pior caso, T1 é o caso menos crítico. E para poeiras, eu coloco essa informação diretamente em temperatura, né? Em valor em graus Celsius. Tá? Só coloco um T, por exemplo, 120 graus Celsius. Tá? Isso aqui diz respeito à temperatura máxima que aquele ambiente pode chegar sem causar autoignição da atmosfera, né, daquele elemento combustível. Beleza? Todas essas informações aqui eu vou detalhar nos próximos vídeos. Tá? Então, esse primeiro vídeo foi só uma palhinha para vocês. Tá? Então, eu coloquei para vocês aqui o que é atmosfera explosiva, o que é uma área classificada e como uma área classificada é marcada, identificada. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Nos próximos vídeos eu vou detalhar ainda mais esses tópicos, tá? Como eu falei, a ideia é que a gente não se estenda muito em cada um dos vídeos, tem aqui 10 minutos no máximo, né? Para que não seja um vídeo cansativo. E agradeço aí que vocês tenham assistido e até o próximo vídeo. Muito obrigado!